Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito relevante, que é inerente ao Fundo de Garantia do Trabalhador, o FGTS, que recentemente teve uma alteração no entendimento da jurisprudência de forma significativa através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF. E quem vai explicar para nós aí essa nova decisão, este novo parâmetro sobre o prazo prescricional, é o Dr. Gilberto Vassoli. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Dr. Valdemar, tudo bem, a senhora? Tudo bom, tudo jóia. Doutor, o que o senhor tem aí para dizer para nós em relação a esta nova decisão que saiu, que foi bastante polêmica em relação ao prazo prescricional do FGTS? Na verdade, Dr. Valdemar, o que ocorreu foi uma nova decisão do STF, através do ministro Gilmar Mendes, que foi relator deste processo, pela qual ele julgou inconstitucional as leis específicas do Fundo de Garantia, que declinava a prescrição de 30 anos. O que acontecia, na verdade, é o seguinte: a nossa Constituição Federal previa que os direitos trabalhistas têm prescrição de 5 anos, ou seja, o trabalhador pode pleitear os seus direitos retroagindo apenas 5 anos. O ministro entendeu que a lei que previa 30 anos de prescrição do Fundo de Garantia era inconstitucional. Por quê? O Fundo de Garantia tem a ver com o direito individual dos trabalhadores urbanos e rurais e, por isso, não poderia ser incompatível com a vontade constitucional. Por isso, ele julgou a lei inconstitucional e limitou, afirmou, textualizou que o Fundo de Garantia tem prescrição de 5 anos. Ou seja, os trabalhadores, quando saem de um contrato de trabalho, podem retroagir a cobrança do Fundo de Garantia de apenas 5 anos. Na verdade, doutor, eu entendo que essa decisão foi uma derrota para a classe trabalhadora, que agora tem que ficar ainda mais atenta a esses depósitos, tem que se tornar uma rotina a verificação desses depósitos para que verifique se esses depósitos estão efetivamente corretos, e entendo como uma vitória para as empresas que tendem a ser inadimplentes nesse sentido, porque elas podem prolongar um contrato e ser devedor apenas de 5 anos, mesmo num contrato de 30 anos, por exemplo. Vou tentar exemplificar de maneira clara. Vamos imaginar um trabalhador que fique 30 anos para uma empresa trabalhando. A empresa recolhe apenas no primeiro ano, fica 29 anos sem recolher o fundo de garantia. Esse trabalhador inerte não verifica o fundo, não verifica os seus depósitos de maneira periódica. Quando ele sair da empresa, ele vai apenas cobrar os últimos 5 anos. Ou seja, ele vai perder mais de 20 anos de depósito de fundo de garantia. E o que era para ser um valor para a segurança dele pós-contrato, não vai ter uma efetividade. Por isso, Dr. Valdemar, eu entendo e repito que, a partir dessa nova decisão, os trabalhadores, principalmente aqueles que têm vínculo de trabalho longo, devem adquirir uma rotina de verificar os depósitos. Em caso de inadimplência, deve procurar a Justiça do Trabalho, salientando, conforme vamos debater em outros vídeos, que a inadimplência do Fundo de Garantia hoje em dia traz rescisão indireta, ou seja, ele poderá pleitear a rescisão do contrato de trabalho como se fosse dispensado, pela qual o juiz irá obrigar o pagamento de todas as verbas rescisórias, inclusive a regularidade do Fundo de Garantia. Então, doutor, só uma observação. Pois não. Em relação ao trabalhador que deve periodicamente constatar se esse pagamento está sendo realizado por parte da empresa. Como que isso é realizado? Ele tem que ir até a Caixa Econômica Federal e solicitar um extrato? É dessa forma que é feito? Doutor, a maneira mais segura ainda, nós já temos vários mecanismos pela internet, existem várias formas do cidadão buscar essa informação. Mas eu ainda aconselho, tendo em vista que esses procedimentos ainda estão sendo implementados aqui no Brasil, eu aconselho que esses trabalhadores se dirijam a qualquer Caixa Econômica Federal. Nós temos muitas agências, é só levar o número do PIS ou o número do CPF e pedir um extrato analítico dessa conta. Ali ele vai poder declinar de maneira absolutamente real quais os meses estão sendo feitos os depósitos fundiários e com isso tomar ciência da tua situação, para que no futuro não leve um susto quando for se aposentar ou quando vier a rescindir o seu contrato de trabalho.
Perfeito, doutor. Para finalizar, apenas uma última pergunta, doutor. Pois não. Isto também não gera um desconforto para o trabalhador, uma vez que o doutor mencionou que uma vez que a empresa não realiza o pagamento de uma maneira correta do fundo de garantia, isto gera o direito do trabalhador pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho e receber todas as verbas rescisórias, inclusive seguro-desemprego, a multa do fundo. Mas não gera um desconforto para o trabalhador que não quer ser dispensado da empresa e ele precisa ingressar com uma ação trabalhista na hipótese dele constatar que a empresa não está realizando o depósito. Então esta decisão do STF, além de beneficiar as empresas inadimplentes, qual é o ponto de vista do doutor em relação ao trabalhador que constata essa inadimplência e tem que entrar com uma ação trabalhista? Pois é, doutor. Eu acho que o STF, com essa decisão, não prejudica só os trabalhadores. Ele acabou prejudicando essa relação de emprego existente entre empresa e empregador, porque, como o senhor disse muito bem, às vezes esse funcionário ele não quer sair da empresa, mas ele também não quer perder uma segurança tão importante como o fundo de garantia. O fundo de garantia, o próprio nome já diz, garantia, né? Quando a pessoa deixa o contrato de trabalho, é com aquele dinheiro que ela vai tocar a vida, que ela vai prosseguir, que ela vai se manter até o próximo emprego, ou se efetivar com uma garantia pós-aposentadoria. Então, doutor, eu entendo que sim, novamente eu entendo que essa é uma decisão que prejudica não só os trabalhadores, mas a relação de trabalho. Salientando, doutor, apenas para complementar, que o funcionário, quando ele vai pleitear a regularidade do fundo de garantia, ele não é obrigado a ingressar também com pedido de rescisão indireta. Ele pode simplesmente procurar a Justiça do Trabalho para que cobre da empresa a efetividade desses depósitos, a regularidade desses depósitos, sendo que a rescisão indireta é apenas uma opção para esse trabalhador. Então, ok, doutor. Eu agradeço aí pelos esclarecimentos prestados e eu acredito que vai ajudar bastante aquelas pessoas que estão nessa situação e precisam de uma orientação adequada em relação ao procedimento de saber se a empresa está realizando o pagamento de uma maneira adequada ou não do fundo de garantia. Bom dia para o doutor e até a próxima, doutor. Bom dia, doutor Valdemar. Estamos sempre à sua disposição.